Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus 5. Queridos, creio eu que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Até porque ela é esse livro todo. Eu estou tentando remoer esse livro aqui para poder aprender com vocês um pouco do Sermão do Monte. Jesus, ele começa o ministério, e ele começa o ministério através desse sermão. As primeiras palavras que Jesus dá à multidão é o Sermão do Monte. E esse sermão, ele ressignifica tudo. Ressignifica tudo. E muitas vezes a gente, por não estar entendendo ou não conseguir voltar para aquela época, porque hoje a gente vive no século XXI, às vezes fica complicado a gente conseguir ver a significância e a importância do que Jesus ele estava falando. Então Jesus ele começa assim: Jesus vendo as multidões, subiu um monte, assentou-se, e os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E se a gente for andar mais um pouquinho, lá no capítulo 7, no versículo 28 e 29, quando Jesus ele acaba de pregar, de dar o sermão, olha só o resultado disso. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estava as multidões atônitas com o seu ensino. Em outras versões, estavam maravilhados com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Te agradecemos, Jesus, pela sua morte naquela cruz e por nos libertar. Te agradecemos, Jesus, por ressignificar tantas coisas.
Te agradecemos, Jesus, por tudo. Te adoramos. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Abra os nossos corações. Abra a nossa mente para que a gente possa entender, compreender. Nos transforme de dentro para fora. Me ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, nessa época que ele pregou, né, as bem-aventuranças e muito mais, que a gente vai aprender durante um tempinho, quem era a autoridade, vamos dizer assim, da Bíblia naquela época, eram os escribas e eram os fariseus. Então, naquela época, tinham autoridades. E também Jesus era uma autoridade, como no dia de hoje, nós temos pessoas que são autoridades na Bíblia. Então, esses indivíduos, eles ensinavam o povo, na época de Jesus, os escribas e os fariseus, o que era e o que não era a vontade de Deus. Eles ensinavam como que era ou como que não era Deus. Eles ensinavam o que Deus fazia ou o que Deus deixava de fazer. Então Jesus, ele cresceu nesse ambiente totalmente religioso, onde tinham pessoas que só conheciam a Deus através desses escribas e fariseus. Elas não tinham o que nós temos hoje, acesso às escrituras. Muitas delas não conseguiam ler, não sabiam ler, eram analfabetas. Mas hoje nós temos. Só que a gente precisa voltar um pouco para aquela época, para que a gente possa tentar entender, fazer uma exegese do que nós estamos lendo. Então, Jesus estava nesse contexto, e o Sermão da Montanha, que é o primeiro discurso de Jesus em público, ele poderia ter falado qualquer coisa. Ele poderia ter aproveitado aquele momento e falar: pessoal, vocês estão todos aqui reunidos, mais de 5.000 pessoas, e eu gostaria de falar para vocês que eu sou o Filho de Deus. Mas ele não falou isso. Jesus poderia ter pegado o momento ali e falar: ó, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Então prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Mas Jesus, ele não pronunciou dessa forma. Ele não falou isso. Ele começa falando: bem-aventurado. Bem-aventurado. E a reação do público que ouviu toda a pregação, todo o sermão de Jesus foi essa. Ao pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas, estavam maravilhadas. Agora, se eu for falar para você sobre algo que seja maravilhoso, para você hoje não tenha tanto o peso e a significância da palavra que está querendo dizer aqui. Quando Jesus, ele terminou de contar tudo e ressignificar tudo, as pessoas, elas estavam maravilhadas. É como se elas tivessem caído da cadeira. Elas colocaram a mão na cabeça e falaram: meu Deus! Eu nunca ouvi coisa tão grandiosa, que faz tanto sentido. Então eles ficaram como se fossem atônitos, maravilhados, ao ponto de cair da cadeira, ao ponto de mudar totalmente a vida deles naquele exato momento. Então, quando a gente vê e entende nesse sentido, uau, então o que foi contado aqui atrás é algo de muito valor. Só que hoje, no século 21,
Existem certas palavras que para a gente não faz tanto significado, não traz tanta importância e tanto poder. Por isso que é muito interessante a gente ter esse entendimento, né? O mestrão que fala muito isso quando ele vai trazer as palavras ali no jiu-jitsu. Ele falou, eu quero ler o contexto, eu quero explicar, porque eu preciso entender para passar para vocês. E isso é uma verdade. E ele não é pastor. Então é algo que a gente precisa entender. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje. Eu tenho um motivo aqui hoje. Que eu quero que você saia daqui apaixonado pela Bíblia. Amém? Amém? Com vontade de ler de verdade. Se possível, comprar até alguns livros para poder te ajudar a entender. Estava falando com a Thalita vindo para cá. Aqui a gente está falando da nossa... Aqui a gente está falando do nosso tudo. Muito diferente da Bíblia, é um livro de psicologia, é um livro de medicina, é um livro de direito, te dá conhecimento, te dá, mas não é a sua profissão de fé, não é naquilo que você se baseia, aquilo não te traz eternidade, aquilo não é o que te alimenta. Então nós, cristãos, nós precisamos ter esse entendimento. Isso vai te ajudar demais na sua carreira. Quando eu falo na sua carreira de fé, na sua carreira como homem e mulher de Deus. Então a gente não entende, muitas vezes, porque bem-aventurados os pacificadores. Ó, que legal. É tipo, então, Jesus... É tipo, então, ser um pacificador um Martin Luther King. É um Gandhi. Vamos fazer a paz. Se eu pudesse, eu tirava uma foto com o cara. Vamos lá, todo mundo. Paz e amor. Isso é muito superficial. É muito mais do que isso. A gente não entende... E a parte da razão do porquê a gente não entende o discurso de Jesus e o peso do discurso de Jesus se dá pelo fato de nós não entendermos, muitas vezes, a linguagem que a Bíblia quer trazer para nós. E o que a Bíblia quer fazer? Porque a gente normalmente, abre a Bíblia e lê para quê? Normalmente, não estou falando que são vocês, na verdade é uma outra igreja. A outra igreja, ela abre a Bíblia para ler por alguns motivos. Um dos primeiros motivos é para se sentir bem com Deus. Né? Outro motivo, de repente, é para falar, Deus, estou fazendo a minha parte aqui, por favor, não esqueça de escrever meu nome no seu livro aí, no livro da vida, pelo amor de Deus, hein? E aí a gente trabalha com uma quantidade, não com uma qualidade. Então, quanto mais eu leio, mais de repente Deus ele vai olhar com amor sobre mim. Então tem muita gente que lê por ler e não pega a profundidade. Lê lendo e não faz assim. Espírito de Deus, eu vou ler as suas escrituras, que eu possa ter entendimento na hora que eu possa ler, que o Senhor revele a profundeza das suas palavras enquanto eu estiver lendo. Se for um versículo, Senhor, que o Senhor venha falar ao meu coração, que essa palavra possa gerar fé em mim, para que eu possa entender e ter cada vez mais fome e ver a significância, o significado e o que isso pode trazer de praticidade para a minha vida, não só para a minha vida, Espírito, mas para as pessoas que me rodeiam. Viu como é diferente? Tem gente que fica lendo capítulos e capítulos e depois fala, Senhor, agora eu estou em paz, agora pode cair o mundo, porque eu sei que eu li a Bíblia aqui. Tem gente que leu a Bíblia toda,
Mas você olha para a vida da pessoa, ela não consegue viver essas bem-aventuranças. Se eu não entender, não tem problema. E hoje nós vivemos em uma cultura religiosa. E eu não falo somente da nossa tradição aqui, porque graças a Deus eu tive oportunidade já de viajar para vários lugares, para vários estados, até para vários países, e tive oportunidade de pregar em várias denominações diferentes. E eu vejo que muitas pessoas estão confusas. Está tudo muito confuso. Na oração que a gente faz, nas músicas que cantamos, nós cantamos e oramos palavras lindas, palavras que muitas vezes são coerentes, mas muitas vezes nós não sabemos nem o que significa. Posso dar um exemplo? O pessoal do louvor não vai ficar chateado comigo? Não fica, tá? Estamos enchendo as taças. Sabe o que significa encher a taça? Sabe o que significa a taça em Apocalipse? A ira de Deus que vai vir sobre os ímpios. Até que o Senhor venha com a sua e virá. Sobre quem? Sobre os ímpios. Então é mais ou menos assim que a gente está cantando. Vamos encher logo para o Senhor vir e matar todo mundo que tiver que matar com a sua ira. Então, a gente canta, a gente ora e tem sentido. Ninguém cantou heresia aqui não. Eles cantaram certo. Mas de repente, com outro entendimento, com outro significado. Às vezes a gente ora, e outros louvores também. Quer ver outro louvor? Se eu me humilhar, mas o quê? Diante do... e sacrificar aquilo que me custar. Então Deus, o Senhor só vai ouvir, só vai olhar para mim, se eu me humilhar e sacrificar. Ou seja, eu tenho que fazer algo para que o Senhor olhe para mim. Ou seja, Senhor, o seu sacrifício naquela cruz, tudo que o Senhor fez, não tem tanto valor, porque eu também preciso me humilhar e sacrificar para que o Senhor olhe para mim. Aí virou algo como se fosse uma barganha, sabe? Eu preciso fazer para ter. Posso dar milhares de exemplos. É bonito. Existe humilhação. Existe sacrifício. Só que a gente não tem o entendimento do significado. Por quê? Quando entramos num ambiente como esse, numa caixa aqui de tijolos, que a gente chama de igreja, mas não é, porque a igreja somos nós. Mas quando entramos aqui, nos reunimos como igreja, parece que a gente liga um botãozinho de piloto automático, onde qualquer palavra que eu faça que soa um pouco religiosa, vai entrar no seu contexto e você vai falar muitas vezes, glória a Deus, porque eu trouxe uma entonação mais religiosa, um pouco mais espiritual. Então entra no automático, a gente não pensa e a gente, glória a Deus. Eu fui tentado hoje em vir aqui e pregar uns 40 minutos, uma palavra que não tem nada a ver, mas com um tom um pouco religioso, para ver se no final, se eu falasse amém, você falaria amém junto comigo. E sabe o que iria acontecer? Muitos iriam falar amém. E eu não estou falando isso de forma nenhuma brigando. Eu estou falando isso porque isso é uma verdade. Mas, cara, olha que bênção. Você pode virar a chave.
Você pode parar de entrar aqui e apertar o botão do automático. Você pode ser uma pessoa muito mais inteligente, biblicamente falando, do que você é. É só você querer. Você pode se tornar uma pessoa muito mais inteligente, pontualmente e miliarmente falando, se você quiser vir aqui sábado e aprender um pouco mais. E parar de pagar fortunas e fortunas para viajar, sendo que você faz compra toda semana. Você compra um remédio, você compra uma comida. Eu já estou fazendo um marketing aí. Compra um remédio, compra uma comida, compra uma coisa na Shopee. Não tem uma semana que você não compre nada. Se você souber aproveitar de alguma maneira que te dê um benefício lá na frente, sem ser esse cashback, cara, olha que bênção. Voltando. Então, normalmente é assim. Porque muitas vezes a gente tem preguiça. Preguiça. A Bíblia existe hoje de acordo com ela mesma, revelada por Deus. Esse no sentido mais fundamental possível. Para você que nunca leu a Bíblia, deixa eu explicar aqui. Para você que a Bíblia é hoje algo revelado por Deus, mas para trazer algo gigantesco. Então a Bíblia, no sentido mais fundamental, ela quer ensinar a você e ela quer ensinar a mim uma nova linguagem. Repete para você mesmo, a Bíblia quer me ensinar uma nova linguagem. Então, no sentido mais básico, mais fundamental, o que a Bíblia faz? Ela nos ensina uma nova linguagem. Então, quando você abre a Bíblia, vamos fazer um exercício? Quem trouxe Bíblia aqui de papel, que é mais fácil? Quem trouxe? Abre aí a Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Quem abriu aí, levanta a mão. Pronto, aqui. O que você vê aí quando você abriu? Pode falar, qualquer coisa. O que você viu aí que você abriu? Família. Ok. O que você falou, Luiz? Primeiro livro de Moisés? Tá, vamos melhorar, ficar mais rápido. Qual que é a primeira coisa que você vê quando você abre em Gênesis? O que você vê aí? Ó, quem falou aí? Palavras. Então a primeira coisa que nós vemos quando a gente abrir a Bíblia são palavras. Então a Bíblia tem palavras. E palavras têm significados. Palavras têm significados. Então vamos ver, por exemplo, aí mesmo em Gênesis. O que está escrito aí no primeiro versículo? Quais são as primeiras palavras? No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vocês sabem isso, amém? Vocês já sabem isso, né? Esse texto já está claro para vocês, amém? Amém? Precisa explicar? Não, todo mundo já entende, amém? Viu? Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema da nossa geração. Essa é a nossa geração do cristianismo, muitas vezes confuso. Porque eu falo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você já infere significado a todas essas palavras. Porque que é isso normalmente que nós fazemos. Eu falo, no princípio criou Deus. Então, você vai falar, tá tranquilo, no princípio criou Deus. Ok, eu entendi. Mas aí eu paro e pergunto para você, entendeu? Ótimo, então vamos lá. O que significa a palavra no princípio? Começo? Ok, ótimo. Então, em que começo? Começo de quê? Vazio.
destruição da terra. Então, olha os significados que a palavra ela pode trazer, né? Olha só, esse ponto a gente abre a Bíblia ela tem palavras, e na hora de entender as palavras que têm significado, quem dá os significados a essas palavras somos nós. E se eu pergunto para você o que ela significa, olha quantas possibilidades através de uma palavra que nós temos. Nós temos a possibilidade de, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, não existia nada. Aí, do nada, começou a existir as galáxias, os anjos, a terra, o mar. Essa é uma possibilidade. Tem uma possibilidade que antes já existia tudo. Só que Deus, ele criou a terra. Então, através de uma palavra, nós temos vários significados. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Então veja que só na primeira palavra nós já temos algumas discussões boas. Só que eu perguntei para vocês há alguns minutos atrás se vocês entenderam, se estava claro, se eu precisava explicar, e vocês falaram não. Já entendemos, não precisa explicar. Aí você pensa assim, mas, Rodrigo, o que isso tem a ver, cara? Por que eu tenho que entender sobre essas coisas? Cara, não faz sentido. Isso é coisa técnica. Isso é coisa para pastor saber. Isso é coisa para teólogo saber. E isso não me interessa. E eu te digo que se você viesse a existir, e se viesse a existir algum tipo de significado no futuro, do que a gente chama de religião, igreja e tudo mais, essa significância ela só vai existir se a gente começar a conversar sobre isso. Se a gente começar a conversar sobre o que está escrito. E não de você ficar aqui todos os domingos sentados, ouvindo inúmeros sermões, achando que tudo isso está perfeitamente explicado. Achando que tudo que eu falo está perfeitamente certo, absolutamente certo. Não. Bem, eu espero que o que eu ensine vocês seja coerente. Mas em nenhum momento eu espero que vocês pegam o que eu estou ensinando aqui e que vocês não vão em casa e não reflitam sobre. E não questionem sobre. E não liguem para outras pessoas, de repente, fazendo questionamentos. Mas que, por favor, depois falem comigo. Tudo bem? Que bom! De repente, anos e anos, vocês não puderam fazer isso. Então, palavras têm significados. E a Bíblia quer nos explicar os significados das palavras que estão aqui. Então, como que isso funciona? Vamos pegar uma palavra, eu já falei sobre essa palavra para vocês aqui, e vai ficar mais fácil para a gente entender. Vamos pegar sobre a palavra ateísmo. É legal, é provocante, amém? Alguém pode me dizer o que significa a palavra ateísmo, começando pelo sentido mais básico, o sentido semântico da palavra? O que significa ateós? Sem Deus. Fala, ateós significa sem Deus. Então, ateísmo tem um sentido semântico. E no nosso português, ateísmo significa sem Deus. Só que quando eu ando na rua e pergunto, alguém aqui poderia me falar o que significa a palavra ateísmo? O que o pessoal na rua vai dizer? Alguém que não acredita em Deus. Alguém que não acredita em Deus. Então são duas coisas diferentes. Vocês conseguem perceber? Uma ideia que existe que uma pessoa não tem Deus. E também temos outra ideia, que é uma ideia da sociedade em que nós vivemos, de que é uma pessoa que não tem a crença no divino, que não tem a crença no metafísico,
que não tem a crença no além, no espírito. Então, temos esses dois tipos de significado através de uma palavra. Então, existe o sentido semântico e existe também o sentido social, que é o que a gente dá para as palavras. Então, a gente entende que a palavra ateísmo é como se fosse uma descrença em Deus. E está certo? É claro que está. Não ter Deus também está certo. Mas o negócio é o seguinte: eu entendo, o sentido semântico entende, mas então o que a Bíblia fala que é? Se é nela que nós cremos, se é nela que nós temos a nossa regra de fé, a nossa moral, o nosso caráter está baseado nela. O que importa é o que ela diz. Então, palavras têm significado semântico, palavras têm significados das nossas convenções sociais, que são inúmeras. Então, quanto mais sensível eu sou a esses possíveis significados, mais eu entendo o peso de cada palavra e o sentido de cada palavra. E isso molda a minha percepção da realidade. Olha que interessante. Olha como funciona. A palavra, por exemplo, tem um conhecido meu que o filho chama ele de babá. Babá, não é papai, é babá. Aí imagina eu entrando na casa dele, é porque eu conheço ele, mas imagina eu entrando na casa dele e o filho chamando, e uma criança chamando ele de babá. O que eu vou achar? Que ele é enfim, diante da sociedade que a gente está hoje é meio confuso, babá do menino. Só que não. Dentro da casa dele, essa palavra babá tem um significado, que é papai. Estava conversando com a Tá hoje. Lá em casa, uma palavra tem dois significados. Para mim, manhã é até a hora do almoço. Para Thalita, manhã é manhã e noite. Dia e noite. Para mim, dia é até a hora do almoço. Depois vem tarde e noite. Mas para Tá é dia e noite. Então, uma palavra tem significado diferente dependendo do contexto social que nós vivemos. Amém? Tá dando para entender? Se não estiver dando para entender, você fala, começa tudo de novo. Eu começo. É igual o Gago que foi vender Bíblia. Conhece essa piada? O cara foi Gago vendendo Bíblia, né? Aí ele bate lá na porta, aí o cara abre, aí ele bom dia, meu nome é Rodrigo. Eu tenho uma Bíblia para vender. Você quer que eu leia ela lá toda ou quer comprar logo? Ai. Boa piada. Então existem sentidos, significados semânticos e significado de uma convenção social. E pode vir também pela ciência, pode vir pela filosofia. Quer ver outra coisa interessante? Por exemplo, bem rápido, de filosofia, de palavras que têm significado diferente, de Nietzsche. Quem já ouviu falar sobre Nietzsche? Nietzsche falou o quê? Que Deus morreu. Tanto que, quando fala de Nietzsche, perto de alguns cristãos, eles têm até alergia. Não, pelo amor de Deus, não fala desse cara. Vamos até fazer um filme falando que Deus não está morto. E gente que fica com raiva, fica bravo. Deus não está morto. Só que, vocês já pararam para pensar
E quando Nietzsche fala de Deus, pode ser que ele não esteja falando do Deus da Bíblia? Já pararam para pensar nessa possibilidade? E é interessante você saber sobre linguagem e palavras, porque deveria criar uma sensibilidade entre as pessoas. Porque de repente você vê um mundo diferente da forma que eu vejo. E isso faz com que eu não julgue você e você nem a mim. Isso muitas vezes faz com que eu nem julgue nem a Nietzsche. Porque quando ele fala que Deus está morto, realmente ele não está falando do Deus da Bíblia. Ele está falando que a religiosidade chegou a tal ponto na sociedade dele que é impossível discernir quando olhamos para os religiosos. E quando ele fala de religiosos, ele fala de muçulmanos, ele fala de judeus, ele fala de cristãos, que não tem diferença nenhuma entre eles, além da vestimenta. Então, todo mundo ali é corrupto. Todo mundo ali para Nietzsche é safado. E hoje existe gente safada dentro do contexto religioso, sim ou não? Corrupto, sim ou não? Você entra numa igreja, por exemplo, que o pastor rouba dinheiro dos membros. Você não fica um pouco revoltado, sim ou não? Não seria um pulinho bem fácil para você dizer, se isso aqui é Deus, para mim Deus não existe? Sim ou não? Não seria fácil você dizer o que Nietzsche fala? Então você vê que curioso. Se você tem um pouco de sensibilidade para saber como as palavras funcionam, e aqui ele não está falando do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia nunca morre. O Deus da Bíblia, eu acredito que ele está vivo e ele saiu vitorioso para vencer. Então, mas quando Nietzsche fala de Deus está morto, ele está querendo dizer algo. Ele está querendo dizer algo que, se a gente for parar para pensar, ele tem razão no que ele está falando. E tem muito sentido. Novela também vai dar o seu vocabulário próprio, e etc. A novela hoje, bem, eu não assisto. Vamos melhorar, vamos para a nossa modernidade, as séries. Né? Você pega uma Netflix, você pega aí um Prime... Você pega aí a própria novela, ela vai falar para você o que é a família hoje. Qual que é o significado de família. Ela vai te falar qual que é o significado de amor. Qual que é o significado de perdão, de raiva. Então isso começa a moldar muitas vezes o nosso vocabulário, a nossa percepção de mundo. Isso vai ensinar indiretamente ou diretamente todo um vocabulário para você do que é felicidade, do que é amor, do que é família. Amém? Vocês estão entendendo? Já diminuiu, já está ficando mais... Já falei, se vocês quiserem, eu falo tudo desde o começo. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje, meu único objetivo é dizer que a Bíblia também tem um vocabulário. E o meu convite para você durante os domingos que eu vou falar sobre o Sermão da Montanha é que você possa considerar o vocabulário bíblico e tentar entender se de fato tem algo compatível com a realidade que nós vivemos nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas não, porque quinta tem culto, aqui é fantasia, nas sexta, no sábado quando não tem flame. E o que me faz, queridos, preparar uma palavra como essa, e o que me faz estar aqui todos os domingos, quando é possível, todas as quintas, o que me faz estar na cela, o que me faz ser uma pessoa religiosa hoje, não é o salário que eu ganho da igreja. O que me faz ser uma pessoa que crê em Jesus hoje, não é ter uma mãe que é convertida, que é crente.
O que me faz ser cristão e entender que isso é tudo para mim, é entender essa linguagem bíblica. E essa linguagem, ela, cada dia que passa, quando eu leio, quando eu ouço, quando eu aprendo, ela molda a minha percepção da realidade. E, consequentemente, sabe o que acontece? A minha percepção, ela se abre para a vida. Que é diferente de quando a gente olha muitas vezes na televisão ou, enfim, nos meios de comunicações sobre religião e etc. Então, vamos considerar aqui essa palavra ateísmo. Eu estou falando isso tudo para introduzir, só para falar o que significa bem-aventurança, amém? Porque olha o tamanho do livro, cara, é muita coisa. Então a gente considera essa palavra ateísmo. A Bíblia, se a gente for ler, se você for pegar de Gênesis a Apocalipse, não existe a palavra ateísmo na Bíblia. A Bíblia não menciona a palavra ateísmo, mas a Bíblia menciona tanto pessoas que falam que Deus não existe, como também menciona pessoas que vivem como se Deus não existisse. São dois grupos diferentes. Vocês sacaram a diferença? Alguém que diz que Deus não existe e alguém que vive como se Deus não existisse. Amém? Estão comigo? Entenderam? Glória a Deus. Então um grupo, Deus não existe. O outro grupo vive como se Deus não existisse. Então vamos lá. Olha a importância da diferença. Como é importante a gente entender. Abra aí primeiro em Salmo 14:1. Salmos 14:1 vai falar, por exemplo, desse grupo que fala que Deus não existe. Diz o tolo ou o insensato em seu coração: Deus não existe. Diz o tolo, o insensato em seu coração: Deus não existe. Agora, a pergunta que devemos fazer é: o que é ser tolo? O que é ser insensato? O que a Bíblia quer me dizer com isso? Qual o significado que a Bíblia dá para isso? Agora, insensatez é uma palavra curiosa porque ela não é necessariamente um julgamento. Olha, a pessoa diz em seu coração: Deus não existe. Então essa pessoa ela vai para o inferno. E o fulano falou: Deus não existe. Esse fulano está endemoniado. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o insensato em seu coração. A insensatez, se você for pegar no dicionário, quer dizer, é o ato resultante de falta de bom senso. É um ato resultante de falta de ponderação, imprudência, loucura. Vamos trazer para a prática? O insensato é aquele que você fala assim: dá mais um tempinho, vive mais um pouco, considere, cresça, tenha filhos, viva a sua vida, pondere sobre as coisas. Não chega a uma conclusão cedo demais. Igual a minha sobrinha, no auge dos seus 26 anos, se diz ateia. Eu olho para ela, eu não consigo julgar, muito nova, não viveu muito ainda. Deixa ela viver, deixa ela ter dores, deixa ela passar por frustrações, por dificuldades, deixa ela ter uma perda grande na vida dela. É isso. Então, quando eu olho uma pessoa e falo: eu não acredito em Deus, como que eu vou olhar para ela? Entendendo o significado que a Bíblia me ensina, eu vou olhar para ela de uma maneira totalmente diferente do que, de repente, eu poderia olhar, já julgar. Amém? Agora, antes de você achar que eu estou atacando alguém
que não crer em Deus por ser muito novo. Tem muita gente aqui também, dentro de um contexto religioso, e também são novos, pensam da mesma maneira. Pô, tá passando um maior problema aí, cara. Tá tudo ruim na minha vida. Vai falar, mas você já orou, irmão? Pô, tô maior brecha, não tô conseguindo emprego. Tá dando dízimo, tá dando oferta certinho? Mesma coisa. Mesmo jeito. A Bíblia ela tem significado. A Bíblia ela não tem julgamento, pelo menos imediato, para uma pessoa que considera em seu coração a possibilidade de Deus não existir. Agora, então, para o ateu, que a gente chama hoje de ateu, a Bíblia ela não chama essa pessoa de ateu. A Bíblia chama essa pessoa de quê? De insensato. Está vendo como a linguagem ela abre a percepção da realidade? Você está vendo então que a linguagem ela consegue trazer muito mais lucidez quando você entende o porquê e para quê? Ela consegue trazer muito mais misericórdia às vezes. Então quando eu vejo alguém falando, olha Rodrigo, Deus não existe, eu não acredito em Deus, na minha cabeça é como ele falasse algo que, cara, vive ainda, mano, calma, não tome decisões precipitadas, eu nunca vou chamar esse cara, então você é um ateu. Então, se eu permitir entender o vocabulário, a linguagem bíblica, a minha percepção da realidade, ela muda. Então, o primeiro grupo não tem juízo. A Bíblia não julga quem não acredita em Deus. Ela só diz que é tolo ou insensato. Agora, a Bíblia tem muito para dizer sobre o segundo grupo. A Bíblia tem muito para dizer sobre aqueles que vivem uma vida como se Deus não existisse. Alguém que pode me dizer que Deus não existe com a sua própria vida. Alguém saberia me dizer quem é esse grupo na Bíblia que vive como se Deus não existisse? Alguém pode falar, pode errar, pode acertar. Os religiosos, aí você vai me fazer forçar a barra aqui. Os religiosos. Legal, os religiosos. Por mais que a religião, no nosso vocabulário social, seja uma palavra negativa, mas a religião, qual que é o sentido semântico da palavra religião? Quem sabe? Religar. Esse é o sentido semântico. Agora, qual que é o significado disso? O significado social para religião muitas vezes significa o cara é religioso, ou o cara de repente se acha demais. Ou tem gente que acha que a religião é um lugar só onde as pessoas roubam. A religião é muito superficial. Tem gente que acha que religião é um monte de coisa ruim. Só que a Bíblia, ela menciona a religião. Não só menciona, como ela fala que a religião, ela existe e ela é algo agradável a Deus. Se você for lá em Tiago, o que Tiago fala? Qual que é a verdadeira religião? Ajudar os órfãos e as viúvas. Ajudar os órfãos e as viúvas, que no tempo de Jesus eram a minoria. Então, existe uma religião na Bíblia e essa religião não é superficial. Não é ignorante. Essa religião não rouba dinheiro de ninguém.
Você quer saber o que é religião no vocabulário bíblico? É visitar as cotas minoritárias da sociedade. Enquanto você vê alguém pobre, alguém carente, alguém necessitado, você vê ali a oportunidade de viver religião com essas pessoas. Por quê? Porque religião, querido, é uma ação. É atender às necessidades das classes minoritárias dentro da nossa sociedade. Não vou entrar muito nesses aspectos, porque hoje a gente vive num mundo tão polarizado, principalmente o Brasil, que se eu falar classes minoritárias, vocês já vão achar que eu sou uma coisa que não sou. Acho que vocês entenderam, né? Só que esse é o risco de você ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você pode descobrir que o seu vocabulário talvez esteja totalmente errado. Mas se você se dispor a ler a Bíblia e aprender esse novo vocabulário, ele pode te dar uma nova percepção da realidade. Onde quando eu vejo alguém em necessidade, eu tenho a oportunidade de viver religião com essa pessoa. Porque isso é religião na Bíblia. E eu já estou terminando, amém? Hoje vai terminar cedo mesmo. Agora, quem e como é que a Bíblia chama aquele que vive como se Deus não existisse? O ímpio. E a pergunta é, então, pastor, quem é um ímpio na Bíblia? O ímpio na Bíblia é aquele que maltrata o outro. Porque se você quer ver alguém que de fato vive como se Deus não existisse, é só você observar uma pessoa maltratando a outra pessoa. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? Então, se eu maltrato você, eu estou maltratando uma criatura de Deus. Logo, se eu maltrato você, eu estou vivendo como se Deus não existisse. Viu o poder da Bíblia? De repente, pode mostrar para você que achava que o cara que dizia não acreditar em Deus fosse um ateu, e quem na verdade é ateu é você, que fica abusando do outro, fica maltratando o outro, fica querendo subir por cima do outro, passar por cima. Usando da sua inteligência para ser ganancioso. No momento que você abusa de uma pessoa, em todas as áreas que eu estou falando, você, para a Bíblia, é um cara que vive como se Deus não existisse. Vocês entenderam o que a Bíblia faz? Então, com esse entendimento, domingo que vem, eu vou começar a falar para você o que é ser feliz. Porque bem-aventurado é ser feliz. Mas, de repente, ser feliz para você é ter um carro, é ter um casamento abençoado, ter filhos lindos, ter uma boa empresa, ter um apartamento de frente para a praia.
De repente, ser feliz num contexto social em um outro lugar é diferente. Mas o que a Bíblia quer dizer com a pessoa que é feliz? Quem é o bem-aventurado? Porque para eles, eu já vou dar um spoiler, porque para eles, bem-aventurado era uma galerinha ali muito seletiva, que andavam com roupas boas, que sabiam ler e escrever, que faziam sacrifícios para a humanidade, para o povo, porque eles eram o alvo da bondade de Deus e do amor de Deus. Só que chega Jesus e começa dando já uma paulada. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Então, se você que está aqui hoje conseguiu pelo menos entender o pouquinho do que eu estou querendo dizer, de quanto é bom a gente ter essa facilidade que nós temos hoje, de poder ler e poder aprender, poder entender qual que é a nossa regra de fé. Porque se essa não é a sua regra de fé, cara, então não precisa. O problema é que as pessoas acham que só o pastor, ou só o líder de célula, ou só o presbítero, ou o diácono. Não, isso é para todo mundo, queridos, para vocês não serem enganados. Para vocês não serem enganados. Então, se você sai daqui hoje entendendo que você pode ler isso, e cada palavrinha que tem aqui, ela tem um significado. E esse significado pode mudar a sua percepção de vida. E se você quiser ou não, você pode viver isso, porque você não é obrigado a viver. Mas eu te falo com propriedade. Se você ler, entender o significado, que esse significado ele traz uma linguagem. Essa linguagem ela muda a sua percepção no olhar. E ela muda o seu jeito de viver. Eu te indico a mergulhar nesse oceano, a mergulhar nesse rio, porque não tem nada melhor. Uma vez perguntaram para alguém, eu acho que eu vi num podcast, que diferença tem eu entregar minha vida para Jesus ou não? E no final das contas, se isso aqui não for verdade, bem, no final das contas, se isso aqui não for verdade, pelo menos você foi um baita de um homem. Se Deus te der uma oportunidade, você foi um baita de um pai, um baita de um marido, um baita de um avô, um baita de um amigo, um baita de um filho, um baita de um patrão ou de um empregado. No final das contas, você deixou um legado. Agora, se isso aqui tudo for uma mentira e você não quiser viver isso, eu tenho as minhas dúvidas se você vai conseguir ser um baita disso tudo que eu falei. Falei a parte masculina, mas pode botar tudo para a parte feminina também. Então, vale a pena. E quando você for abrir a sua Bíblia, ore e fale com Deus. Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Como aconteceu com o nosso amigo Luiz, que resolveu começar a ler a Bíblia. Bem, foi o testemunho dele. Resolveu ler a Bíblia e se apaixonou. E está aqui, apaixonado pelo Senhor, porque resolveu ler a Bíblia. Não é não? Que esse amor do Luiz possa se esvairir na vida de cada um de nós. Porque eu confesso que chega um momento da nossa vida que a gente fica cansado de ler mesmo. A gente não quer, a gente larga. Isso acontece comigo. Eu já fiquei mais de 6 meses sem ler a Bíblia.
6 meses sendo pastor, hein? Então isso acontece. Mas que bom que existem Luíses nas nossas vidas, que existem Meirinhas nas nossas vidas, que existem Adrianas nas nossas vidas, que existem Júlias, né? Que existem Laíses nas nossas vidas, que trazem para a gente essa... não vou parar. Amém? Feche os seus olhos.